Hoje vamos falar sobre o livro Medicina dos Horrores. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira e vim conversar com vocês hoje sobre mais uma leitura, o livro Medicina dos Horrores, a história de Joseph Lister, o homem que revolucionou o apavorante mundo das cirurgias do século XIX, escrito pela Lindsay Fitzharris, publicado pela Intrínseca, tá? Esse aqui é um tema que eu gosto muito. Eu sempre gosto desses temas de história da medicina, de história das ciências de uma maneira geral. Eu gosto de ver como as ideias foram surgindo na prática, como o conhecimento foi se desenvolvendo com o passar dos anos. Esse é um tema que me fascina. Eu fiz faculdade de biologia, fiz faculdade de história e sempre gostei muito de história da ciência, sempre me interessou por esse tema. Então aí eu comprei esse livro não faz muito tempo, ele é recente, né? E aí fui ler e puta livro legal, assim, gostei pra caramba, pra quem gosta do assunto é muito legal. Ele é meio chocante em alguns momentos, assim, então a pessoa precisa ter um estômago forte, porque ele começa falando um pouco sobre o Liston, que é um outro médico, um cirurgião, e de como ele mostra uma cena que de uma cirurgia, a primeira cirurgia onde eles testaram, acho que foi o éter, como anestésico, né? Porque esse Liston, por exemplo, assim, antes nessa era pré-anestesia, eles tinham que fazer tudo muito rápido. Então o cara conseguia amputar uma perna e suturar tudo em menos de 1 minuto, porque ele tinha que fazer isso sem anestesia, né? O livro ele mostra um relato de uma sobrevivente, uma mulher que fez uma mastectomia, né, que é a retirada da mama por causa de câncer de mama, e ela retirou a mama e os músculos peitorais numa cirurgia que levou algumas horas e ela sem anestesia. Então ela acordada, ela sentindo tudo aquilo. Imagina o filme de terror que é isso, tá? Então o livro tem essas coisas que não é para todo mundo, tá? Mas o livro ele vai focar principalmente na história então do Joseph Lister, né, que estava presente nessa cirurgia como ouvinte, como aluno ali, e o Lister vai ser um dos pioneiros nas técnicas de asepsia, né, de limpeza, para evitar infecções durante as cirurgias. Então essa é a grande luta dele ao longo da carreira dele. Ele me lembra um outro livro que eu li, que eu gostei muito, que é sobre a história do médico Samuel Weiss, um médico, acho que ele era austríaco, não sei, ou belga, e que sofreu e acabou sendo internado como louco, porque ele percebia, ele achava que os médicos tinham que lavar a mão antes de mexer nas parturientes, né, nas mulheres que estavam para dar à luz. Os médicos eles faziam autópsia pela manhã nos cadáveres e iam direto para mexer nas mulheres que iam dar à luz e elas morriam todas de infecção, né? Então o Joseph Lister ele segue nessa linha do Samuel Weiss. Ele é um cara que o pai dele fabricava microscópios, um cara reconhecido como um grande fabricante de lentes de microscópio. Então o Lister já tinha esse olhar para o invisível, para o pequeno, e aí ele começa, depois dos trabalhos do Pasteur, que ele lê o trabalho do Pasteur e aquilo explode a mente dele e ele começa então a desenvolver técnicas de desinfecção usando ácido carbólico, né? Então que foi muito usado durante bastante tempo, né? Então a gente vai acompanhar essa trajetória de vida dele, desde a trajetória dele de aluno, os hospitais onde ele passa, os trabalhos que ele vai fazendo, a resistência que ele vai tendo, principalmente da comunidade científica sobre os trabalhos dele, né? Quando ele começa a usar o ácido carbólico para fazer desinfecção, que ele fala que o que contamina as feridas e que causa as infecções são agentes que estavam no ar. Muitos médicos acham isso um absurdo, tiram sarro, ele é bem criticado, assim.
E aí a gente vai acompanhar então toda essa trajetória dele até o reconhecimento dele. Ele chega a ser condecorado pela Rainha Vitória, ele é chamado uma vez para fazer uma cirurgia na Rainha Vitória, tirar um cisto que ela tinha, e ele usa esse equipamento para evitar as infecções, né? E porque as pessoas, assim, as cirurgias já eram complicadas, sobreviver à cirurgia já era difícil, e principalmente o sobreviver no pós-cirurgia era o mais complicado, né? Então tem um caso aqui que ele conta de um menino de 10 anos que foi atravessar a rua e uma carroça pegou ele e ele ficou com fratura exposta na perna. E aí a dúvida dele era, quando ele estava começando a testar o ácido carbólico, e a dúvida dele era, já amputa a perna do menino, né? Então ele vai ficar sem a perna e isso vai prejudicar o futuro dele, como o profissional dele, futuro profissional dele. Ou arrisco fazer a cirurgia tentando aí usar o sistema que ele estava testando, sendo que poderia não dar certo, poderia infeccionar, se essa infecção fosse para o sangue, aí já seria tarde demais para amputar a perna e aí o menino viria a falecer. Ele arrisca, ele faz a cirurgia desse jeito e ele salva o menino, e o menino sai andando do hospital sem sequela nenhuma, e então ele tem algumas vitórias assim na carreira dele. Então é um livro muito legal para quem estuda medicina, ou para quem é da área de biológicas, ou para quem gosta de história das ciências, quem gosta de história também. Então muito legal, fica aqui a minha recomendação, Medicina dos Horrores. Eu li um outro livro, que eu já fiz resenha aqui no canal, vou ver se eu deixo o card aqui para vocês no final, ou deixo o vídeo aqui agora no final, que era sobre o Yersin Peste, né? O livro chama Peste e Cólera. E sobre só uma curiosidade, né, sobre o Joseph Lister, o produto Listerine, né, que é um antisséptico bucal, foi inventado, eu acho que não sei se o Lister ainda estava vivo, mas foi perto na época dele mesmo, foi inventado por um cara em homenagem ao Lister mesmo, né? E então é isso, fica aí a dica e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.